Bom dia. Eu venho falar de experiências espirituais nas quais eu já pedi ajuda a padres, pastores, e pastores disseram que eu tinha demônio. E pela internet, algumas mensagens eu enviei, mas não enviei. Não houve resposta. Em 2006, começaram as minhas experiências espirituais. Ao tirar sangue, que é usar exame físico para fazer a cirurgia, eu desmaiei e acordei numa sala, uma pequena sala, um ambiente muito pequeno, com 4 pessoas. O incrível é que só os meus olhos rodavam naquele lugar. 4 pessoas, 2 mulheres e 2 homens, de pele branca, parecia algodão. Os cabelos, a pele, a roupa. Os 4 tons iguais e pareciam até idades iguais. 65, 70 anos. Conversaram entre si e pegaram uma prancheta, coisas materiais. Pegaram uma prancheta e olharam, se entreolharam e disseram: não está na hora, ela tem que voltar. E aí eu acordei cheia de pequenos adesivos, na clínica. Tentei movimentar minha mão e não conseguia, era muito pesada. Meu corpo, eu não consegui mexer nada e eu não me reconheci também. Olhei para o meu corpo e não aceitei. Não era meu. Não era eu, não era meu aquele corpo. A princípio eu relutei, eu não quis ficar ali. E fui levada para casa, porque eu não conseguia andar. Não conseguia movimentar o meu corpo, pois era muito pesado. E fui levada e no dia seguinte eu não lembrava. Na verdade, eu não lembrei de nada quando eu acordei. Não lembrei nada que passou. Um ano depois, o pessoal que morava próximo à minha casa ia sempre a uma reunião evangélica, onde eu fui convidada a participar. Gostava do som que vinha de lá, as músicas, os batuques. Era um círculo evangélico. E ali comecei a ler a Bíblia. Me surgiu essa curiosidade, comecei a ler a Bíblia. E participei de algumas vigílias. Gostei. E não parava, eu queria ler a Bíblia sempre, sempre. Então comecei a ler a Bíblia das 0 até as 5 da manhã. Eu resolvi fazer vigília sozinha. Quando aconteceram os primeiros fenômenos, vi vultos por todos os lados. Tive medo, parei, fui ler a Bíblia e fui para a cama, fui dormir. No dia seguinte eu comentei no círculo de oração o que houve. E aí me disseram que eu deveria insistir, que ali era um maligno tentando me amedrontar para que eu parasse e continuar a leitura, o conhecimento. Continuei. Então, eu lembrei. Me veio a lembrança, assim, do momento em que eu desmaiei na clínica e o lugar onde eu acordei. Poxa, mas por que eu não lembrei no dia seguinte? Aí, diante disso, eu comecei a ler a Bíblia com afinco. Se eu tive no mundo espiritual, então existe vida após a morte. Aconteceu, eu vi. Então, comecei a ler a Bíblia diferente.
fazia oração e pedia discernimento daquelas palavras, para que eu entendesse realmente. Eu tinha um salão de beleza onde uma cliente, eu comentei com a cliente que eu comecei a ler a Bíblia, e de repente estava falando em espanhol. Eu li a Bíblia em espanhol, sem nunca ter feito um curso de espanhol. Então eu li a Bíblia em espanhol e entendia o que eu estava falando. E o mais curioso, a minha voz mudava. Uma voz linda, como uma repórter que fala lindamente, com muita sabedoria. Então ela falou, por que você não escreve enquanto você lê? O que vier na sua mente vai escrevendo. E daí então eu comecei a escrever. E vinham mensagens explicando o que eu estava lendo na Bíblia. Continuei indo à igreja. A igreja, na verdade, era um círculo, né? Nós nos tínhamos uma pequena reunião onde nos encontrávamos para ler a Bíblia. E ali, muitas das que estavam ali, elas falavam em línguas diferentes e caíam também. Pulavam até cair. Muitas vezes pegavam em minhas mãos e dizia, receba, receba. E ali mentalmente eu dizia, se não for de Deus, não quero. E nada comigo acontecia. Mas os dias foram passando. Orações eu passava o dia louvando, fazendo oração. E à noite vigia. Foi quando eu comecei a ler a Bíblia e senti minhas mãos esquentarem mesmo, pegando fogo. Eu parei, me assustei com aquilo. E me arrumei, resolvi sair. Ao chegar no terminal, uma banca de revista me chamou a atenção comprar um livro. Cheguei na banca, tinha uma revista capa, Xamã. E aí, quando eu passei a mão, assim, pegando os livros normal, passei a mão na capa de revista e a minha mão aqueceu de uma forma que eu entendi que eu tinha que comprar aquela revista. Comprei. Eu cheguei em casa, comecei a ler, e ali, curiosamente, eu vi falando que uma pessoa pode sair do corpo. Né? E que não era difícil, bastava deitar, falar aquelas palavras e acontecia. E aí, eu fiz. Eu deitei, falei aquelas palavras que estavam na revista, e o meu susto, eu saí. Eu, de repente, me levantei, e eu olhei para trás, eu vi o meu corpo para trás e voltei rapidamente. Eu tomei um susto com aquilo. E abandonei essa revista, eu não quis mais saber. Não queria esse tipo de conhecimento, porque estava além do que eu suportaria. Né? Então eu comentei a curiosidade das minhas mãos, né? Estava falando espanhol e de repente também as minhas mãos começaram a esquentar. E aí meu corpo se curvou de repente com uma força tremenda, onde meu corpo todo arrepiado e como se eu não conseguisse pisar no chão direito. Era como se eu estivesse flutuando e ao mesmo tempo, não sei se eu sou muito boa e ao mesmo tempo que eu não conseguia andar. Como se eu tivesse mais idade do que o normal. Então eu fui levada, porque alguém teria que me segurar para que eu fosse levada até minha casa. Mas antes de chegar à minha casa, eu olhei para ele de frente e falei, eu vou subir com você. Ela disse, o meu filho está com febre intestinal e tal, está muito doente, não tem como nem receber. Eu falei, não, você não está entendendo. Você precisa me levar até o seu filho. Subi, último andar, praticamente sendo levada. E quando eu cheguei no apartamento dela, o filho estava no sofá, deitado. Eu fui até ele, coloquei as minhas mãos, não na própria criança, tocando, mas por cima, e senti aquele calor nas minhas mãos, como se saísse o aquecimento forte das minhas mãos, ultrapassando ao corpo daquela criança. E ela ficou bem. Eu também fiquei bem. De repente, não tinha mais nada que me curvasse.
ao ponto de eu não conseguir andar, como se eu tivesse mais idade do que o normal, uma pessoa bem idosa mesmo. Fiquei bem. Me ergui e fui para casa. Aquilo ficou na minha cabeça e o detalhe é que tinha uma das irmãs que assistiu a cena e dia seguinte à noite levou uma colega de trabalho até a minha casa que estava com o pé inchado e que não conseguia andar, sentia muitas dores. Eu fiquei com muita raiva e mandei ela embora. Mandei as duas, na verdade, embora. Quando eu fiquei de costas, já entrando, senti um impulso no meu corpo, eu retornei e disse, tudo bem, eu vou fazer a oração dela, mas não repita mais isso. Fui até uma árvore que assim veio na minha mente, que eu deveria levar ela não para dentro da minha casa, mas até aquela árvore. Levei. Ao chegar lá, ela tirou a sandália dos pés, eu também. Isso sendo mentalmente, vinha na mente e eu pedia para ser feito. E tirássemos as sandálias, colocássemos os pés na árvore, ali no chão, ali nas raízes da árvore, e que a irmã que levou a pessoa lá colocasse uma mão na árvore e a outra em mim. E a outra, e eu tocaria nos pés da outra, né, que foi pedir ajuda, enquanto que a pessoa que foi pedir ajuda colocava as mãos na árvore fazendo assim um círculo. Eu senti uma força, um calor nas mãos, e a pessoa ficou bem. Eu não me senti feliz em fazer aquilo, mas o incrível foi isso. Não me senti feliz, eu senti foi medo. Eu senti medo que de repente minha casa surgisse mais pessoas de ajuda e eu não gosto disso. Não gosto. Gosto de ajudar, mas não assim. Então o que eu fiz é pedir para ela, mais uma vez, não repetir, e que aquilo que aconteceu não fosse divulgado. Tá. Lendo a Bíblia, comecei, então, a ver coisas. Quanto mais eu lia, mais até o pensamento, estava ali alguma pessoa pregando, e eu sabia que estava mentindo. Aquilo estava me fazendo mal. Então não é para ficar aqui. Porque se fala, mas não vive, então eu não vou ficar aqui, eu não vou mais frequentar. Eu vou abandonar. Então fiquei em casa e procurei mais conhecimento, comecei a ler bastante. Quando meu esposo saindo, eu olhei nas costas dele e falei assim, não estou vendo suas costas, impressionante. Eu estou vendo as costas do seu sobrinho. E aí ele me liga da rua e fala que o sobrinho levou a facada nas costas. Mais tarde, meu pai foi internado. E em casa, eu vi no meu esposo o braço de alguém que não era o dele. Era um braço seco, horrível. Quando fui ver o meu pai no hospital, chegou uma pessoa com os parentes para ser internado, que tinha levado um tiro nas costas e realmente o braço dele era igual, idêntico. Ali eu senti novamente aquela força que veio como um arrepio. Primeiro, um arrepio forte. Como se fosse um vento que veio para dentro de mim. Um vento forte, um arrepio muito bom. Uma sensação maravilhosa. É difícil porque eu não conseguia andar. Então, o sacrifício para ir até a pessoa. Meu pai ali, precisando de ajuda, e minha mãe dizia, não, filha, venha para aqui, para o seu pai. Eu dizia, não, não é para ele, é para esse rapaz. E ali surgiu uma coisa assim, indignação, por que não para o meu pai? Eu fui até o rapaz, coloquei as mãos e ele sorriu. E mais uma vez, fiquei indignada. Por quê? Porque para quem não crê, nada aconteceu porque eu também fiquei indignada. Tirei minhas mãos dele. Meu pai faleceu. Depois disso, eu continuei com as orações, continuei com as visões. Quando meio-dia, minha casa estava fazendo almoço e veio assim, vá até a casa da sua irmã e fale para ela não, para ele, esposo, que ele iria ficar sozinho.
Que fique bem claro que eu pedia nas orações, que eu não queria saber nada da vida de ninguém. Se eu pudesse ajudar, como eu faria, eu sempre fiz, vinham as mensagens e eu falava. Geralmente vinham mensagens, não era de amor, era para ser dura com as pessoas. Eu queria passar mensagens de amor, só de amor, na época, né? E um detalhe muito interessante é que eu me sentia o máximo também, porque aquilo que estava acontecendo comigo estava maravilhoso. Desde que eu não fizesse, não fosse com essa coisa de receber pessoas em minha casa para dizer que eu curava alguém, para levar alguém. Eu não queria isso. Eu não quero isso. Então eu fui. Eu tive que ir falar, mas antes eu pedi para que eu não fosse. Eu gostava muito da pessoa e não queria levar mensagem para o esposo dela, que a maltratava muito, e eu também tinha medo dele. Como é que eu ia dar uma mensagem assim, olha, você vai ficar sozinho? Simplesmente chega lá e fala isso. Eu disse, eu não vou. Primeiro, não vou. Eu sentia a minha garganta como se alguém apertasse. E aí eu falei, tudo bem, eu vou. Mas que Deus vá na minha frente e me proteja, já que vou ficar sem voz, tenho que ir ver. Fui muito bem recebida. Difícil foi a mensagem. Estava preparando a mesa para o almoço. E aí eu passei a mensagem. Ele me olhou, levantou da mesa, ficou sério. Ela me olhou com um olhar de animal, uma fera, quando quer devorar a sua presa. Ele disse, não, eu não vou ficar sozinho. Eu tenho Deus comigo. E eles se passaram e ela foi embora. Ela foi ver com outra pessoa. Eu fiquei indignada com o que aconteceu e a partir daí eu resolvi não ler mais a Bíblia. E comecei a pedir ajuda. Por que estava acontecendo aquilo comigo? Passei mensagens e mais mensagens e até hoje, né, não obtive resposta. Esse vídeo é para que alguém me diga o que aconteceu e como eu devo agir, como eu devo prosseguir ou não e de que forma para que melhore tudo isso, essa situação. O preço é muito alto. Houve muito mais coisas além disso. Os dons foram muito mais além que esses. Eu preciso que alguém que já passou por isso, que conheça, tenha acesso a maiores conhecimentos sobre esses fatos. Me mande uma ajuda, porque até hoje eu sinto a necessidade de ajudar as pessoas. De colocar as mãos em alguém caiu, levantar. O último episódio foi que, por eu passar por isso, meu esposo não gosta de evangélicos. Então disse que eu era médium, me levou no centro espírita. Comecei a fazer estudos. No primeiro dia, no estudo, na parte superior, embaixo era dia de quarta-feira pela manhã, estava acontecendo a desobsessão. Lá em cima, eu segurei nas partes das cadeiras, porque eu senti que algo forte ia acontecer ali. E que eu tinha que fazer alguma coisa, eu não sabia o quê. Então perceberam, pediram para que me levassem até a sala, para que eu recebesse um passe. Ali, de frente para aquelas pessoas que caíam, e uma mulher, uma mesa imensa, de madeira, uma mulher lá no centro da mesa, assim, fazendo a oração do Pai Nosso bem alto. De repente ela pegou uma menina, que estava no chão, e levou para a maca onde eu estava sentada. Eu pulei da maca, ela colocou a menina. E quando eu
Fui para trás, senti como se eu estivesse levitando, sendo direcionada até aquela menina. E impus as minhas mãos sobre ela. E de repente aquela menina que não levantava, não conseguia falar, se debatia, ela simplesmente sentou, normal, saiu. E ali a pessoa que estava dirigindo, não é? Naquele momento, no centro espírita, dirigindo assim as orações, estava no comando, olhou para mim e falou: isso não pode acontecer. Quem é ela? Fez a pergunta para o rapaz que tinha me levado para receber o espaço. Retire daqui, isso não pode acontecer. Foi quando veio como se fosse um banho de flores, um perfume maravilhoso, como se nós estivéssemos tomando banho ali. Eu falei assim para ela: você não está sentindo? Que maravilha. Está sentindo o cheiro? Esse perfume de rosas? Ela disse com muita ira, olhando para mim: saia do mundo dos espíritos. Aqui entrou por um objeto, porque estava numa dimensão. Eu estava sentindo algo tão maravilhoso. Do Bezerra de Menezes. É algo tão maravilhoso que eu já saí dali, daquela salinha apertadinha. Eu comecei a refletir no que aconteceu. Por que sair do mundo dos espíritos? Por que ela disse essa frase? Eu me desinteressei, não fui mais para os estudos. Me senti assim, ofendida. Então no final eu desisti. Só que existe uma chama. E por mais que eu tente fugir, não consigo. Só que não leio mais a Bíblia porque eu não quero ver o que eu via e também não frequento nenhum lugar, porque quando eu chego, eu sinto como se eu recebesse assim, um abraço e de repente tudo pode acontecer de novo. Então eu quero um caminho certo. Alguém que tenha um conhecimento maior que possa me direcionar. Disso eu preciso. Amo o espiritismo. Depois que eu comecei a ler em casa, li o livro de Chico Xavier, vida dele, chorei muito. Em seguida, comprei todos os livros, mas não consigo ler. Não consigo ler, eu comprei até o Evangelho, passei um tempo lendo, depois parei. Como estava acontecendo aquilo comigo, comprei o livro dos médiuns para ter mais ou menos uma noção do que estava acontecendo comigo, mas eu preciso de alguém que me explique, alguém que me indique o caminho. É isso. Obrigada.